Oi, pessoal. Meu nome é Bruna Carvalho. Eu sou estudante de medicina da UFAR Piraca. E o objetivo desse vídeo é a gente abordar os principais aspectos relacionados com a amebíase na pediatria. Então, aqui eu vou trazer rapidamente os principais agentes etiológicos da doença, quadro clínico, a transmissão, tratamento, diagnóstico, tudo isso voltado à atenção pediátrica. Então, para começar, né, a amebíase, ela vai ser uma doença causada por um protozoário, sendo o principal e mais conhecido a entamoeba histolítica, mas eu também trouxe a entamoeba dispar, justamente porque alguns estudos já apontam que a entamoeba dispar também está altamente associada. Alguns estudos trazem até mais de 90% dos casos sendo causados por ela. Então, basicamente, nós temos esses dois protozoários, sendo que as formas clínicas apresentadas pela literatura basicamente são a colite, o ameboma e a amebíase extraintestinal. Sendo que a entamoeba histolítica ela está altamente associada com as formas extraintestinais da doença, e a entamoeba dispar ela tem uma virulência mais baixa, então ela é menos invasiva do que a entamoeba histolítica, por isso ela está muito associada com os casos assintomáticos da doença. E aí, como modo de transmissão, a gente tem aqui que a transmissão ela é iniciada pela contaminação de alimentos e água potável com os cistos desse protozoário. Então, o ser humano ele vai ingerir aí a comida e a água que estão contaminadas com esse protozoário. E aí, chegando no intestino grosso, esses cistos eles vão chegar na forma de trofozoítos. Então, eles vão se transformando ao longo do trato gastrointestinal do ser humano e se desenvolvendo, causando aí a doença. E aí, basicamente, como eu falei, a entamoeba dispar, ela vai ser responsável por 90% dos casos de amebíase no mundo. Então, por mais que a gente conheça muito bem a entamoeba histolítica, a gente vê que a maior prevalência e a maior incidência é justamente da entamoeba dispar. E aí, segundo algumas estimativas, essa doença ela acaba causando a morte de 100 mil pessoas por ano, sendo superada apenas pela malária em número de mortes por protozoários, e é uma doença que a gente sabe que está altamente associada a questões de vulnerabilidade social. Então, populações em situação de vulnerabilidade social acabam se tornando mais suscetíveis a desenvolver essa doença. E aí, com relação ao desenvolvimento da sintomatologia, a gente tem que a colite ela pode ser desentérica ou não desentérica. Na colite não desentérica, os principais sintomas vão ser esses que estão listados aí, que seriam as cólicas abdominais e períodos de diarreia, que raramente acontecem com muco ou com sangue intercalados com período sem essa diarreia. Já na colite desentérica, os principais sintomas eles vão ser um pouco mais graves, vai ser um quadro clínico um pouco mais chato para o paciente, porque ele vai consistir em febre, distensão abdominal, flatulência, dor abdominal em cólica, uma disenteria caracterizada por mais de 10 evacuações muco-pia sanguinolentas por dia, tenesmo. Além disso, existe um maior risco de complicações associadas à forma desentérica, né, como, por exemplo, as inflamações e as úlceras da mucosa colônica, e também a questão dos distúrbios hidroeletrolíticos e a desnutrição, que, particularmente na população pediátrica, são formas extremamente preocupantes e que podem se agravar rapidamente. E aí, além dessa colite intestinal, raramente pode acontecer uma complicação da amebíase, que se chama colite necrosante. E aí, nessa colite necrosante, vai acontecer a formação de úlceras profundas, de isquemia, de hemorragia. Pode acontecer também a formação do megacólon tóxico, colite fulminante e, às vezes, até um abdômen agudo perfurativo. Então, é um quadro extremamente grave, cuja mortalidade é altamente elevada, sendo que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da colite necrosante, está altamente associado a um estado de debilidade imunológica do paciente que vai ser acometido por esse quadro. Então, geralmente, são pacientes que estão ali em uso de corticoide ou indivíduos portadores de uma colite amebiana crônica. Então, são indivíduos cujo sistema imunológico já está ali um pouco debilitado, então se tornam mais suscetíveis a desenvolver essa complicação.
E aí, além da colite, além da amebíase intestinal, a gente vai ter também a amebíase extraintestinal. E aí, nesse slide, estão representados os principais órgãos que podem ser acometidos pela amebíase extraintestinal. E aí, para começar, a amebíase extraintestinal, a gente tem aqui o fígado, já que as formas intestinais, os trofozoites, eles podem acabar migrando pela veia mesentérica superior e acabar chegando ao fígado. E aí, quando chegam ao fígado, eles vão provocar um quadro inflamatório, com degeneração celular, necrose, e podem acabar formando um abscesso hepático, que geralmente ocorre no lobo direito. E aí, como quadro clínico, o paciente vai apresentar febre alta, dor intensa no hipocôndrio direito, que é a localização do fígado, com irradiações típicas de uma cólica biliar e hepatomegalia dolorosa à palpação. Então, já no exame físico, já é possível identificar o quadro clínico característico e geralmente não há icterícia. Esse quadro ele pode acabar se complicando por uma infecção bacteriana secundária, porque o indivíduo ele vai se tornar mais suscetível a essas infecções e pode acabar acontecendo uma ruptura para a cavidade abdominal, para o pulmão, para a pleura ou para o pericárdio. Então, esse protozoário ele coloniza o fígado e acaba susceptibilizando também outros órgãos, como o pulmão e o coração. Com relação ao diagnóstico da doença, basicamente os métodos laboratoriais para diagnosticá-la consistem em encontrar, de fato, o parasita no exame direto a fresco, que consistiria em encontrar o trofozoito nas fezes, e o método de concentração e de Fauci. O exame de fezes ele vai acabar utilizando um imunoensaio enzimático para diferenciar a entamoeba histolítica da entamoeba dispa, justamente porque as apresentações clínicas são diferentes. Uma é mais invasiva do que a outra, então é muito importante fazer essa diferenciação. Além desses métodos laboratoriais, existe também a possibilidade de realizar colonoscopia ou retossigmoidoscopia para avaliar o estado que esse TGI se encontra. Então, o diagnóstico ele pode ser auxiliado através desses exames, a partir de achados como úlceras e de exames anatomopatológicos e parasitológicos do trato gastrointestinal. E aí, para fechar a nossa discussão, com relação ao tratamento, eu trouxe aqui 2 representantes que podem ser utilizados no tratamento dessa doença. E aí, basicamente, esse tratamento vai ser realizado ou com metronidazol, ou com tinidazol, ou com secnidazol. Na colite necrosante, que foi a que eu citei no início, o metronidazol endovenoso vai ser associado com outros antibióticos para cobertura de gram-negativos e anaeróbios, e também associado com medidas de suporte. E aí, a depender do estado que aquele paciente se encontra, se ele tem alguma complicação, como, por exemplo, um abscesso hepático, esse tratamento vai variar. Por exemplo, se esse paciente tem um abscesso hepático, o uso de metronidazol endovenoso pode ser iniciado como medida de tratamento e depois passa para ser realizado por via oral, sempre associado a outros antibióticos. Então, é um tratamento que vai variar muito aí de acordo com o quadro clínico desse paciente. Então, espero que tenha ficado claro os principais aspectos relacionados com a amebíase e agradeço pela atenção de todos.